Primeira vez, as seguintes indicações. Reside numa cidadezinha no centro da França. Seu quarto está situado numa pequena praça. Dali você vai ao seu escritório. Homens vão e vêm. É um ir e vir constante. Quantos papéis? Você os olha e escreve. Quantas folhas de papel? Ora, em 1904, o Dr. Ostier era nomeado médico-chefe em Vierzon, cidade no centro da França. Alojou-se numa casa, correspondendo à descrição da sonâmbula. Teve durante a guerra um trabalho administrativo que consistia sobretudo em assinar uma montanha de papéis. O Dr. Charles Roux registrou 3 impressionantes premonições, feitas por 3 sonâmbulas diferentes, a uma mesma pessoa. A senhora A, esposa do Dr. A, consulta uma sonâmbula que lhe diz: dentro de pouco tempo a senhora terá que enfrentar uma catástrofe na família. Um tanto perturbada, visitou uma segunda sonâmbula que informa: a enfermidade de sua filha vai iniciar-se brevemente, sentirá fortes dores no ventre e será operada. Mas, não ficará curada. A terceira sonâmbula, a quem a senhora A entrega uma luva, a pedido da sensitiva, esclarece: esta luva pertence a uma pessoa que ficará muito doente. O ventre está atrozmente dolorido, é uma dor difusa, há pus, é uma peritonite, mas não ficará curada. De fato, 10 dias depois desta última predição, a filha da senhora A, de 15 anos, que gozava de perfeita saúde, é repentinamente atacada de peritonite superaguda. É preciso operá-la com urgência. Encontra-se pus, pneumococos, no peritônio. Por infelicidade, e confirmada a predição, a jovem morreu. Este caso de premonição devida a 3 pessoas diferentes é dos mais notáveis, não apenas pelo renome do Dr. Charles Roux, muito criterioso com relação aos fenômenos psíquicos, mas pela lisura com que essas sensitivas sempre se conduziram em suas atividades. O naufrágio do Titanic. Em 10 de abril de 1912, dia da partida do navio Titanic do porto inglês de Southampton, Jack Marshall, esportista britânico, encontrava-se com sua família no mirante de sua casa, na ilha de Wight, contemplando o transatlântico afastar-se em viagem inaugural, rumo a New York. O gigantesco navio reduzia-se, no longínquo horizonte, a um perfil miniaturizado. Subitamente, sua esposa exclamou, horrorizada: ele vai afundar, antes de chegar à América. O marido esclareceu que os engenheiros navais haviam declarado que ele era insubmergível. Possui compartimentos estanques. Em sua evidência sonambúlica, que se pode verificar, abruptamente, em estado de vigília, a senhora Marshall assistia à trágica submersão do Titanic e à morte inevitável de centenas de passageiros congelados nas águas. Em dado momento exclamou, presa de grande aflição: façam alguma coisa. São cegos. Vão deixá-lo afundar? Salvem essa gente. Salvem. Joan Marshall, filha do casal, narrou em sua autobiografia Far Memory Memória Distante, que sua mãe falava com a fisionomia transtornada, com o olhar vidrado, como se realmente estivesse assistindo a todo o monumental drama dos náufragos. Os esforços para acalmá-la, conta, ainda, a autora, foram em vão. E mais, até a madrugada do dia 15 de abril de 1912, a senhora Marshall viveu momentos de súbitos sobressaltos, tanto em estado de sono como em estado de vigília. O Titanic, após a partida da Inglaterra, atracou em 2 portos, Cherbourg e Kingston, a fim de receber mais passageiros. Na fatídica madrugada, uma bruma espessa cobria a face tranquila do Oceano Atlântico. O iceberg, com qual o navio colidiu, abriu extenso rombo em 5 de seus compartimentos estanques, levando inexoravelmente, ao fundo. 3. Premonição espirítica.
As premonições espiríticas obedecem a características específicas. O paciente, em vez de ficar passivo e ser, durante a sua vida normal de vigília ou de sonho, invadido pelo fenômeno metapsíquico, expressão de Richetti, conhece o futuro por via mediúnica, seja pela escrita automática, seja pela prancheta e por manifestações psicofônicas, incluindo, aí, o fenômeno de voz direta. E.M., secretária de William Stead, era de saúde delicada e humor desagradável. Stead pensou em dispensá-la. Julia, o espírito guia, escreveu, automaticamente, pela mão do ilustre publicista britânico: seja paciente, ela virá reunir-se a nós no fim do ano. Em julho, E.M. esteve muito doente. Julia escreveu: ficará boa, mas sucumbirá antes do fim do ano. Em dezembro, E.M. teve uma recaída. Julia escreveu: ela não virá aqui de um modo natural, mas será antes do fim do ano. No dia 10 de janeiro, E.M. estava extremamente doente e Julia escreveu: enganei-me por alguns dias, mas tudo o que eu disse é verdade. Dê-lhe os seus adeuses. No dia 12 de janeiro, num acesso de loucura, E.M. atirou-se pela janela. Um outro caso de premonição espirítica aconteceu no final do século XIX, envolvendo o príncipe Carlos da Dinamarca. Em 1890 a corveta dinamarquesa Imdal fazia um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Cadetes da escola naval estavam a bordo em viagem de instrução. Sobre a ponte, dois jovens, um deles o príncipe Carlos da Dinamarca, de 18 anos, e o outro seu amigo de infância, Erdebrecht, olhavam as costas longínquas, com o desejo de aportar o quanto antes. Acreditas, perguntou este, que vamos ancorar em Málaga? Não estou melhor informado do que você, respondeu o príncipe. Meu avô ordenou expressamente que eu fosse tratado como os demais camaradas. No dia seguinte, a corveta entrou no porto de Málaga e foi concedida aos cadetes permissão para desembarque. Dirigindo seu encarregado da tripulação, perguntou-lhe Erdebrecht: você que conhece todos os povos do Mediterrâneo, diga-me o que há que ver em Málaga. Muitas coisas, mas, especialmente, a simpática médium de premonição Dolores de Isla, que tem um café na Rua Carmen. À tarde, todos os futuros oficiais da Real Marinha dinamarquesa estavam no café da Rua Carmen, sentados em frente a uma garrafa de vinho Pedro Ximenez. Naturalmente curioso em saber o seu futuro, o príncipe, que em nada se distinguia de seus companheiros, interpelou a dona da casa. Poderia a senhora predizer meu futuro? A médium cravou seus olhos no jovem cadete e ficou um pouco pensativa. Súbito, retrocedendo alguns passos, olhou o jovem fixamente e o interrogou com voz alterada: mas, quem é você? Como todos os meus companheiros, cadete da Marinha dinamarquesa. Vejamos outra vez. Talvez me tenha enganado. Quer vir a este canto, sob a luz? E por quê? Perguntou o príncipe, com ligeira ironia. Sob essa lâmpada verás as tênebras do meu futuro. O que impede de fazer, agora, e em voz alta, suas revelações? Você e eu, respondeu a médium em tom respeitoso, mas ativo. Falta saber se convém que os seus companheiros ouçam o que lhe vou dizer. O príncipe levantou-se e seguiu a médium ao sítio indicado. Ali, em voz baixa, ela lhe falou ao ouvido algumas palavras que ninguém pôde ouvir. Quando voltou ao seu lugar, o jovem estava pálido e tão transtornado que nenhum de seus camaradas atreveu-se a perguntar o que lhe havia revelado Dolores de Isla. Decorrido um mês, a viagem de instrução terminou. A Heimdall entrou no porto de Copenhague. Sobre a ponte da corveta e sempre juntos, os dois amigos, Erdebrecht e o príncipe Carlos passeavam silenciosamente, quando, de repente, este, como se tivesse saído de um sonho, disse: recorda da médium de Málaga? Seguramente. O que ela me disse não é mais do que uma insensatez.
As pessoas ponderadas não deveriam preocupar-se com estas coisas. Entretanto, entre o céu e a terra há muitos mistérios que os sábios não podem desvendar. Você tem tido sempre para mim uma amizade sincera. Antes de separar-nos, quero fazer-lhe uma confidência. Anotei, por escrito, palavra por palavra, o que disse Dolores de Isla. O papel está colocado dentro de um envelope fechado, lacrado e selado. Prometa-me guardar este envelope até o dia em que pedir que o abra na minha presença. No caso que eu morra, você tem a liberdade de romper o lacre e ler o seu conteúdo, pois então tudo será falso. Depois, entregou o envelope a seu amigo. Tinha a seguinte inscrição: Málaga, 1890, Carlo. Erdebrecht recebeu e colocou em sua carteira. Decorreram 10 anos. Erdebrecht passou viajando por todos os mares. Em uma manhã de julho do ano de 1900, no Boulevard Strand, uma das maravilhas do mundo em Copenhague, reencontraram-se o príncipe e seu amigo Erdebrecht. Feliz encontro! Apertos de mão, abraços, recordações de infância, da escola, viagens etc. Lembra-se, ainda, da profetisa da Málaga? Perguntou o príncipe. Como não? Guardo sempre o envelope em uma das minhas gavetas, fechada à chave. Bom, então, far-me-á o obséquio de vir almoçar comigo ao meio-dia. Minha mulher e eu estaremos a sós. Conhece a alegria que ela sente ao receber os meus amigos. Leve o envelope e terás a explicação do enigma. A hora aprazada, Erdebrecht estava em Breguedade, local combinado. O almoço passou-se alegremente. Ao servir-se o café, os dois amigos ficaram a sós. Bem, perguntou o príncipe, e o envelope? Erdebrecht abriu a sua carteira e depositou sobre a mesa o envelope fechado. No primeiro momento o príncipe desatou a rir, mas, rápido, tomou uma expressão séria e, depois de fazer um movimento para dominar-se antes de falar, disse: Sabe, querido amigo, quantas palavras estúpidas estão traçadas nesta folha que tanto me tem atormentado. Mas, louvado seja Deus, pura mentira foi o que me predisse em Málaga pseudo-profetiza. Abre o envelope e leia o conteúdo. Erdebrecht tomou uma faca de cima da mesa e abriu o envelope, lendo o seguinte: Você terá um trono, mudará de nome, sem mudar de idioma. Houve um momento de silêncio. O príncipe interrompeu-o. Você compreende quanto um jovem de 18 anos se tem impressionado por uma tal profecia, feita tão longe de seu país e por uma mulher que não tinha a menor ideia de quem ele era. Você sabe quanto tenho amado meu irmão. Só a sua morte poderia tornar possível o cumprimento do vaticínio. O príncipe, levantando-se, passeou ao longo do aposento, tomado de profunda emoção. Em seguida, sentou-se e continuou: 10 anos faz, que cada vez que Cristiniano, esse irmão leal, sofria mais leve indisposição, passava eu indivisíveis inquietações. A perspectiva de sua morte me infundia tristeza e pavor. Felizmente, tudo se arrefeceu quando meu irmão se casou e teve um herdeiro, o pequeno Frederico. E, finalmente, há poucos dias nasceu mais um vigoroso menino, distanciando-me, ainda mais, na linha sucessória do trono da Dinamarca. Compreendi, então, que tudo quanto disse a bruxa de Málaga é falso. Entretanto, 5 anos depois desse encontro, em 13 de novembro de 1905, o príncipe Carlos da Dinamarca, aos 33 anos de idade, era levado ao trono da Noruega, trocando seu nome pelo de Haakon VII, sem mudar de idioma. A médium Dolores de Isla, da distante Málaga, estava absolutamente certa, profetizando, de forma admirável, em meio, não exatamente de um ambiente recatado, respeitoso, mas da balbúrdia de um bar cheio de ruidosos jovens marinheiros. Este exemplo parece adequar-se perfeitamente às concepções do professor Charles Richet sobre a premonição espirítica. Vejamos,
Agora, um caso de premonição espirítica, por voz direta. Pascal Fortuny, 1872 a 1962, famoso paragnóstico francês, ao longo de uma conferência realizada no Instituto de Metapsíquica de Paris, França, revelou: mencionarei uma trágica profecia feita por mim em 1924, com 3 meses de antecedência. Disponho de documentos comprobatórios. Se, como eu, todos os sensitivos tivessem o cuidado de datar e guardar os trâmites de suas predições, depositando-os em lugar seguro, e, se mais tarde, comparassem os pormenores dos acontecimentos verificados com seu registro prévio, todos seriam testemunhas de que as precognições não são uma hipótese, mas uma realidade discutível, porque sucedem centenas de vezes. Certo dia, no silêncio e na solidão da zona rural, em minha propriedade campestre, eu estava sentado à minha mesa de trabalho, absorto numa composição poética, quando, subitamente, uma voz autoritária soou em meus ouvidos, ordenando-me que fosse sem demora a Paris, ao Instituto de Metapsíquica, e procurasse pelo Dr. Gustave Gelei, seu diretor, a fim de preveni-lo da morte próxima de um médico francês na Polônia, vítima de acidente aéreo. Obedeci, viajando apressadamente à Cidade-Luz. O Dr. Gelei vivia com a família no instituto. Eles me receberam com a bondade de sempre, depois do jantar, quando todos ainda se achavam juntos. Expliquei o motivo de minha visita. Ouviram-me descrever a voz que me ordenara a viagem a Paris e o anúncio da morte de um médico francês pela queda do avião que o transportaria à Polônia. Cabe-me salientar que, naquela ocasião, o Dr. Gelei não tinha planos de viagem. Ele me perguntou, bruscamente, a quem se refere este aviso de morte? Disseram-me, posteriormente, e empalideci. Contudo, na ocasião, eu não sabia a quem a premonição se referia, pois a voz não mencionara o nome da vítima. A pergunta, porém, me deixou confuso. Tentei forçar minha capacidade de intuição e cheguei a dizer o nome de um médico famoso, mas foi um erro. A voz não quis revelar a totalidade de seu segredo. 3 meses depois, o Dr. Gelei encontrava-se em Varsóvia, capital da Polônia, para uma representação científica, ao término da qual o convidaram a fazer, de avião, a viagem de regresso, e ele aceitou. Após 1/4 de hora de voo, o aparelho perdeu altura e se espatifou no solo. Os 2 passageiros e os aviadores morreram, todos, instantaneamente. Era o dia 14 de julho de 1924. O Dr. Gelei havia tomado nota da infeliz e verídica premonição. Entre os papéis de nosso infortunado amigo, e consagrado autor de O Ser Subconsciente, encontrou-se o documento comprovante dessa premonição espirítica. 4. Premonição acidental. O professor Charles Richet denomina acidentais as premonições que sobrevêm nas pessoas normais, sem que haja qualquer experimentação. É a premonição que as encontra imprevisível e surpreendentemente. Essas inopinadas premonições são também as mais interessantes e mais numerosas que as premonições experimentais. Tanto Richet como Ernesto Bozano classificam essas premonições em A. Premonição de doenças ou de mortes devidas a causas naturais. B. Premonições de mortes acidentais. C. Premonições de acontecimentos fortuitos. Premonição de doenças ou de mortes devidas a causas naturais. São inúmeros os casos de premonições dessa espécie. Citaremos, apenas, os que nos parecem mais ilustrativos. Narra-se a história de um pastor chamado Ulrich, de uma aldeia alemã, que viu em sonho um amigo seu, também pastor, morrendo. Conta esse sonho à esposa, vai ao templo e faz seu sermão habitual, sempre perseguido pela tenacidade do sonho. Durante o dia vê chegar uma empregada da aldeia de R.
onde reside o pastor seu amigo, que lhe solicita para ir batizar uma criança. Por que não vai o pastor X? Porque ele não pode, acaba de morrer. Assim o pastor Uri viu a morte de X. 11 horas antes, em circunstâncias idênticas à do sonho. A senhora Buscalet escreveu à senhora Moratiev, no dia 11 de dezembro, uma carta, que foi conservada, expressa nos seguintes termos: tive um sonho esquisito. Estávamos, você e eu, num campo, quando passou um carro de onde saiu uma voz que nos chamou. Era Olga Popov, que nos disse: chamei-as para lhes dizer que a senhora Mitinov abandona o instituto no dia 17. 2 semanas depois, a senhora Mitinov morria de uma difteria aguda no dia 16, e no dia 17, às 12 horas da madrugada, levaram o seu corpo para uma capela vizinha, com receio de contágio. Este caso foi relatado, com observação crítica, por C. Flournoy nos Arquivos de Psicologia, de Genebra, Suíça, 1904. O professor Ernesto Bozano conseguiu registrar um caso de premonição a longo prazo. J. Edinburgh, estudante de medicina, em 1930, teve um sonho do qual não se lembra senão uma data, 9 de junho de 1935. Conta ao cirurgião assistente e lhe diz: é a data da minha morte ou de uma grande desgraça para mim, e escreve no porta-chapéus do hospital: 9 de junho de 1935, JFE. Passaram-se 5 anos. O Dr. Edinburgh casa-se e sua esposa morre no dia 9 de junho de 1935. Voltando ao hospital, o Dr. Edinburgh faz constatar a 2 de seus amigos o que escrevera, há 5 anos, no porta-chapéus, 9 de junho de 1935. Este magnífico caso de premonição, se desejar aplicar o cálculo das probabilidades, poder-se-ia dar, em 5 anos, uma probabilidade 365x5 seja mais ou menos 1800, como se na roleta o vermelho saísse 11 vezes seguidas. Porém, raciocinar assim seria um grande erro contra o bom senso, pois, então, não se levaria em conta a causa que apresentou, ao pensamento do Dr. Edinburgh, esse número exato. Retornando à comparação da roleta, nada mais há do que dizer: sei que o vermelho vai sair 11 vezes seguidas. Ponto. O que constituiu a premonição é que o número foi indicado uma única vez e sem engano. Se 1800 estudantes indicassem, em 5 anos futuros, uma data fatal cada um, seguramente, encontrar-se-iam coincidências, mas não houve senão um que fez esta previsão, e a previsão foi justa. Não se pode falar do acaso, pois houve uma causa que pôs esse número exato diante dos olhos do Dr. Edinburgh. Premonições de mortes acidentais. Tenta-se invocar para explicar as premonições de mortes naturais, pelo menos quando são próximas, uma espécie de conhecimento sobre o estado orgânico das pessoas cuja morte, ou enfermidade, seja prevista. Sobre a premonição de mortes acidentais, pela sua imprevisibilidade, torna-se impossível fazer-se qualquer tipo de insinuação ou levantar-se suspeição quanto à sua validade. Em Lamourette son mystère, o ilustre astrônomo francês Camille Flammarion relata o seguinte histórico fato. O capitão de Montluc narra em seus comentários que previu, em sonho, a morte do rei Henrique II, mortalmente ferido num torneio, em 1559. Na noite anterior ao dia do torneio sonhei que vi o rei sentado em uma cadeira, tendo o rosto todo coberto de gotas de sangue e não podia descobrir seu mal, senão o sangue no rosto. Ouvia dizer: ele está morto. Outros: ainda não. Vi os médicos e corujões entrar e sair do quarto. E, ao meu despertar, encontrei-me em lágrimas. Não pude deixar de chorar durante muito tempo. Minha mulher procurou confortar-me, porém,
Não posso tomar outra interpretação a não ser de sua morte. Diversos amigos a quem contei o sonho não me levaram a sério. Entretanto, 4 dias depois, um mensageiro chegou de Nerac avisando que o rei Henrique II sofrerá fatal acidente em um torneio, em Navarra, Espanha. O professor Ernesto Bozano, em Le Phénomènes Prémonitoires, edição francesa, relata o seguinte. O Dr. A.E., em Norwalk, EUA, sonha que 3 jovens colegiais de seu instituto se afogaram. Ele, por isso, recomenda, aos seus alunos, grande prudência. No dia seguinte, no momento da partida das crianças para um passeio, renova suas recomendações. No entanto, o acidente realizou-se e 3 crianças se afogaram. Premonições de acontecimentos fortuitos. O Dr. Sermin, autor da obra Contribution à l'étude des facultés cerebrales mecominis, relata o seguinte caso, tipicamente de premonição de acontecimento fortuito. Estava ele em sérias dificuldades financeiras, a ponto de não ter um tostão para o necessário. Certa noite, deitou-se a chorar, meditando na desproporção que havia entre o seu saber profissional e a sua situação material. Sonhou, então, que um homem de meia idade tirava de um grande bolso de sua roupa um punhado de moedas e pôs a contar. 1, 2, 3, 4, pondo as mesmas, uma a uma, na palma de sua mão. Parou na 23ª. O médico as apertava com força, tão contente se via. Acordou, como é natural, com as mãos fechadas, mas vazias, naturalmente. Na manhã seguinte, lá se foi o Dr. Sermini para a farmácia, a dar consulta gratuita aos pobres. Doente puxa doente e, nesse dia, um de seus operados de catarata apresentou-lhe alguém para ser operado da mesma moléstia, avisando-o de que o paciente podia pagar. A cirurgia foi combinada para o dia seguinte e feita com bom êxito, mas sem ajuste de preço. O doente, muito agradecido, repetia de vez em quando, Deus o abençoe, doutor, o senhor restituiu-me a visão, que considero mais preciosa que a própria existência. Deus lhe dê todos os bens de Abraão e Isaque. Será tudo? Dizia o cirurgião de si para si. Terminado o penso, pôs-se a examinar se as ligaduras estavam em ordem. Foi então que teve a impressão de que já tinha visto aquele senhor. Onde, porém, fora isto? Perguntava a si mesmo. Quando, entretanto, ele meteu a mão no bolso, diz o Dr. Sermin, nesse momento me veio à memória o sonho em que já nem mais pensava. Tinha certeza que o paciente ia tirar do bolso, um bolso grande, um saquinho cheio de moedas. Quando ele tirou um punhado delas, reluzentes, estendi a mão, convencido de que contaria até 23. O sonho realizou-se nos mínimos detalhes. O aposento, bem como o homem, que estava agora com um dos olhos enfaixados, eram exatamente os mesmos do meu sonho e, lá como aqui, ambos contaram até a 23ª moeda, pondo-as, uma a uma, na mão que eu lhe estendia. No mundo estranho do sonho, arremata o Dr. Sermin, o espírito de quem dorme parece extraviar-se através das dimensões desconhecidas do tempo e do espaço. Charles Dickens, célebre romancista inglês, Lamport, Portsmouth, 1812, Gadshill, Rochester, 1870. Certa vez sonhou estar recebendo a visita de uma mulher que usava um chale vermelho e que se apresentou como Miss Napier. Por que Miss Napier? Ele se perguntou ao acordar. Não conheço Miss Napier alguma. Mas, poucas horas depois, 2 amigos do autor de Davi Copperfield bateram à sua porta, acompanhadas de uma estranha que desejavam apresentar-lhe. Seu nome era Napier. Era a Miss Napier do sonho de Dickens, e estava usando um chale vermelho. O pesquisador inglês H.F. Saltmarsh, autor da obra For Knowledge, Londres, G. B. Sons, 1938,
com base nos extraordinários Proceedings da Sociedade para Pesquisas Psíquicas, de Londres, registra inúmeros casos de sonhos premonitórios de natureza fortuita. Uma certa senhora Mackenzie sonhou estar sentada na sala de visitas de sua casa com vários convidados, incluindo um certo Sr. J. Ela desculpou-se por um momento para ir inspecionar o jantar e, ao voltar, notou muitas manchas escuras em seu tapete novo. O Sr.J. sugeriu que as manchas provavelmente fossem tinta, mas a senhora Mackenzie replicou: "Eu sei que foi queimado e contei 5 furos." Neste momento, acordou, intrigada. Na manhã seguinte, um domingo, a senhora Mackenzie contou o sonho à família na hora do café da manhã. Em seguida, foram todos ao culto anglicano. Ao sair do templo, o Sr. J. reuniu-se à família Mackenzie e voltou com eles para casa, para o almoço, algo que ele nunca fizera antes. Enquanto a família conversava com o Sr. J. na sala de visitas, a senhora Mackenzie foi à cozinha inspecionar o almoço e, ao voltar à sala, notou uma mancha no tapete. O Sr. J. achou que as manchas eram possivelmente de tinta e apontou outras manchas iguais. Nesse instante, a senhora Mackenzie exclamou: "Meu sonho! Meu tapete novo está queimado." O tapete realmente havia sido queimado, como se verificou posteriormente, em 5 lugares, por uma empregada que, por descuido, deixara cair algumas brasas ao acender a lareira da sala de visitas. Pressentimento. Afirma Leon Denis que o pressentimento é a vaga intuição do que vai acontecer. Os pressentimentos, é ainda o filósofo, de Tours quem afirma, são difíceis de analisar-se sob o ponto de vista científico. Não são explicáveis, senão em certos casos, quando o acontecimento pressentido tem precedentes subjetivos ou objetivos. Conta-se, a propósito, o seguinte intrigante caso: o navio Titanic transportava carvão de Tine para o Canadá, e o marinheiro William Reeves, que estava de vigia numa noite de abril de 1935, começou a sentir estranho e inelutável pressentimento. Quando o navio atingiu o ponto onde os navios Titan e Titanic haviam naufragado, a sensação atingiu o máximo. Poderia Reeves parar o navio por causa de um pressentimento. Mas o fato o fez tomar a decisão. Ele havia nascido no dia do acidente do Titanic. Perigo à frente, avisou a ponte de comando. Logo em seguida, um imenso iceberg surgiu ameaçador da escuridão, e a embarcação pôde evitá-lo a tempo. No boletim de La Société d'études psychiques de Nancy, fevereiro de 1902, citado por Leon Denis, o coronel Colette conta que seu sogro, o Sr. Vigneron, emérito caçador e pescador, saía quase todos os dias para se entregar a seus prazeres favoritos, sem que por esse motivo sua mulher de modo algum se inquietasse. Um dia, porém, ela o quis impedir de ir à pesca. Ele não fez caso da advertência, e, ao regressar à noite, pôs-se a gracejar da puerilidade dos temores da esposa. No dia seguinte, entretanto, confessava em particular ao seu genro que, tendo seu barco sossobrado, ele só conseguira sair das águas lodosas, em que se ia afundando, graças a um ramo de salgueiro a que desesperadamente se agarrara a tempo. Narra Antônio Cardoso, que fora talentoso redator da revista Estudos Psíquicos, de Lisboa, o seguinte episódio. O ensaísta e poeta colombiano Jorge Gaitán Durão partiu em abril de 1962 em viagem à Europa. No entanto, pouco tempo antes fora invadido por um estranho pressentimento segundo o qual não regressaria à sua terra natal, pois a morte estava próxima. Crendo absolutamente na veracidade de tal presságio, preparou os seus negócios de forma a deixar tudo em ordem. Empacotou diversos objetos com etiquetas e indicação dos amigos a quem deveriam ser entregues. Igualmente chamou a sua primeira esposa, da qual vivia separado,
pedindo-lhe que estivesse no aeroporto no dia da partida, com o filho que tivera desse matrimônio. O avião partiu, chegando à Europa sem novidade. Mas, no regresso, o pressentimento se tornou em fatídica realidade. Em Guadalupe, na rota entre Paris e América Latina, o avião que levava Jorge Gaetan Durão caiu, causando-lhe a morte. FIP, futuro influenciando o presente. Pessoas aqui passam por experiências fisiológicas de pressentimento. São classificadas pelo termo FIP, futuro influenciando o presente. Vamos aos fatos. Na sexta-feira, 21 de outubro de 1956, às 9h15, um vasto monte de escória de carvão rolou pela encosta e soterrou uma aldeia do país de Gales, Reino Unido, chamada Berfan, causando a morte de 116 crianças e 28 adultos. O Dr. J. C. Barker, de Shropshire, Inglaterra, visitou o local da tragédia. Devido a seu interesse em premonição, pressentimento e telepatia, procurou saber, através de questionário publicado na imprensa, se uma tragédia de tais proporções fora prevista ou pressentida por alguém. 30 pessoas, cujas idades variavam de 11 a 73 anos, afirmavam ter sonhado com a tragédia. As demais declaravam ter tido visões e experiências de clarividência. 7 experimentaram fortes sensações de incômodo físico e mental antes do desastre. Tais sintomas desapareceram tão logo elas tiveram notícia do acontecimento. Eis alguns desses fenômenos de FIP, ocorridos antes da trágica ocorrência de Aberfan. Um homem de 50 anos, residente em Bristol, Inglaterra, escreveu que começava a trabalhar às 8 horas daquele dia trágico e durante a manhã inteira pressentia que algo errado lhe dificultava o trabalho. Entre as 9h10 e 9h30, ele disse a um colega: "Sinto-me esquisito, como se devesse acontecer alguma coisa terrível." Às 10 horas a sensação desapareceu. Às 13, teve notícia do desastre. Uma testemunha confirmou o relato do sensitivo. Um homem de 31 anos, escrevendo da cidade de Kent, relatou que 4 dias antes da avalanche, quando estava deitado, percebeu subitamente que algo horrível aconteceria na sexta-feira. Teve certeza de que haveria mortos. Na manhã seguinte, disse a sua secretária, "Na sexta-feira vai haver algo horrível, relacionado com a morte." O pressentimento não o abandonou até que ele foi informado do infausto acontecimento. O secretário confirmou o relato. De Londres, uma mulher de 52 anos escreveu para contar que acordara por volta das 4 horas da manhã, sufocada e lutando para respirar. Alegava já haver passado por esse tipo de experiência antes de 2 catástrofes anteriores, mas, desta feita, ficou particularmente temerosa. Sentindo-se imensamente deprimida, relatou o fato a uma amiga, às 8 horas da manhã em que se deu o desastre. Quando recebeu a notícia do fato, suas dificuldades respiratórias cessaram. Embora nenhuma das pessoas cujas experiências acabamos de descrever afirme que sonhou com a tragédia, é importante notar o mal-estar físico, um pressentimento do desastre, que teve início quando elas estavam deitadas, ou logo após acordarem. Afirme o se isso existe. Vide, Dreams, Your Magic Mirror, Contemporary Books, Inc., que, por experiência, verificou que tais pressentimentos matinais costumam resultar de um sonho, que foi inteiramente esquecido e deixou, apenas, uma indefinida sensação. Premonição e morte aparente. O Dr. Kenneth Ing, professor de psicologia da Universidade de Connecticut, EUA, e pesquisador do processo da quase-morte, relata impressionantes experiências premonitórias de pessoas declaradas mortas, e depois reavivadas. Segundo o Dr. Kenneth Ing, esse fenômeno mostra que na hora da morte a consciência autônoma se desliga do corpo físico, atravessa tempo e espaço, mergulhando em regiões que denominamos futuro. Assim,
Ela é capaz de descrever situações que, conforme nosso conceito de tempo, fixado casualmente, ocorrerão mais tarde. Em artigo publicado no Brahmin Bulletin, o Dr. Kenneth afirma que os que estão morrendo não percebem apenas acontecimentos pessoais, mas, também, globais, tais como convulsões geológicas, desastres, e conflitos sociais e políticos, etc. Uma pessoa reavivada previu a erupção do vulcão americano Saint Helens, visão considerada por sua família uma mera alucinação. Apenas 2 horas mais tarde, a erupção realmente aconteceu. Um outro caso descrito pelo Dr. Kenneth, um menino de 10 anos estava morrendo durante uma cirurgia, viu a si mesmo com a idade de 28 anos, ao lado de sua mulher e dos filhos, em uma casa. Ao longo dessa visão ele observou em uma parede um objeto raro que não reconheceu e cuja função ignorava, naquele momento. Quando mais tarde, aos 28 anos reencontrou-se na situação antevista, ele reconheceu no objeto um aparelho de aquecimento, ainda não fabricado quando era criança. Nesse caso, o menino não vira a cena familiar como um espectador. Eu sabia que era casado, me senti casado. Era uma sensação extraordinária, impossível. Não vi o futuro como algo por acontecer, eu vivi. O futuro era naquele momento em que me encontrava prestes a morrer, durante a cirurgia a que me submetia. Premonição e livre-arbítrio. A premonição e o livre-arbítrio são assuntos sempre levantados quando se questiona a respeito de determinismo e o futuro de cada indivíduo. Ao nascermos teremos traçado para nós um destino a que não poderemos fugir. Tudo estará previamente determinado. O livre-arbítrio nos dá a possibilidade de modificarmos, de acordo com nossas atitudes, o que o destino reservou para nossas vidas. Até determinada época, não houve qualquer possibilidade de explicação para a faculdade de premonição, ver o futuro antes que ele ocorra e, ainda, impedir que ele aconteça, caso seja desagradável ou infeliz. Seria, então, o homem senhor do seu destino? Por muito tempo, pensou-se que, caso a previsão fosse possível, não se poderia rejeitar a existência do determinismo, pois, se alguém previsse algo que vai acontecer é porque este acontecimento estaria escrito na trajetória do indivíduo. O professor Giuseppe Berrini concluiu, em Nos Limites da Mente, o seguinte: se a premonição fosse ou pudesse ser 100% precisa, o conhecimento desse fato iria afetar tão profundamente nossa filosofia de vida que as implicações seriam de arrepiar. Isso é verdade em especial se, ainda por cima, todos os tipos de acontecimentos num certo ponto no tempo fossem previsíveis, pois, se o fossem, obviamente seriam todos determinados e inevitáveis. Assim, segundo Heine, que se colocou contra o fatalismo, estando todos os fatos determinados eles seriam previsíveis e não haveria liberdade de escolha. Em caso de previsão de uma catástrofe, um naufrágio, por exemplo, a pessoa envolvida estaria fatalmente entre os náufragos. Até hoje, pelo que se sabe, nenhum sensitivo conseguiu 100% de acerto em suas previsões do futuro. Como o próprio Heine observou, não existe uma precisão absoluta entre premonição e determinismo em nossas vidas. Até mesmo em experiências realizadas em laboratórios, os resultados têm demonstrado que a premonição está sujeita a erros. Há muitas tentativas para explicar o mecanismo da faculdade de premonição, entretanto, ele não está ainda totalmente compreendido, e dificilmente se chegará a uma conclusão definitiva nem em curto ou médio prazo. Por enquanto, dois caminhos se apresentam para interpretar a natureza dos fenômenos premonitórios. O que se prevê hoje, acontecerá no futuro exatamente como foi previsto. Ou a previsão seria de possíveis futuras percepções do próprio perceptivo?
A primeira proposição seria explicada tomando-se por base a interpretação estatística do tempo proposta pela teoria da relatividade, de Einstein, segundo a qual, no contínuo espaço-tempo quadridimensional, todos os acontecimentos já existem e cada estádio de um acontecimento está representado por um ponto numa curva estacionária. Na explicação do físico Costa de Beauregard, na obra Ativo esses Oftim as Vozes do Tempo. Ponto. A relatividade é uma teoria onde tudo já está escrito e onde a mudança só é relativa ao modo de perceber dos seres vivos. Os seres humanos e as outras criaturas são levados a explorar aos poucos o conteúdo das 4 dimensões, tempo, enquanto cada um vai atravessando, sem parar ou voltar para trás, uma trajetória de tempo no espaço-tempo. De acordo com essa interpretação, a manifestação do livre-arbítrio seria nula pois o indivíduo estaria ligado a um destino inflexível e fatal. Por outro lado, considerando-se a segunda interpretação, dinâmica e ligada à teoria quântica, a previsão nada mais seria que possíveis percepções futuras do próprio indivíduo, não cabendo, portanto, o fatalismo. Exatamente como observou Rini, a teoria quântica coloca o futuro como algo provável e indeterminado, havendo ampla liberdade para a tomada de diversas alternativas na direção dos acontecimentos futuros. Caso ilustrativo de uma possível flexibilidade, quanto à ocorrência de fatos previstos, encontra-se na obra Tirreachoftimind, de Rini. Um homem planejava viajar de trem. Na noite anterior, ele sonhou que o trem que o levaria sofreria um desastre e ele ficaria gravemente ferido. Este sonho fez com que ele desistisse da viagem. Mais tarde, leu no jornal que o acidente ocorrera exatamente como via em seu sonho, exceto pela sua ausência no trem. Por esse exemplo, chega-se a uma questão no caso das premonições, a sua imprecisão. Porque o homem estava no sonho e não estava no trem. De conformidade com a mecânica quântica, existem milhares de possibilidades, igualmente válidas, para que o fato ocorra, total ou parcialmente. O homem poderia ignorar o sonho, ter tomado o trem e se acidentar. O homem poderia ignorar o sonho, ter tomado o trem e não acontecer o acidente. O homem acreditou no sonho, não tomou o trem e não se feriu. Tais alternativas são, perfeitamente, compatíveis com o livre-arbítrio. Ele sonhou e, preocupado, desistiu de viajar. Caso ele não tivesse sonhado, e fosse acidentado, naturalmente ele pensaria que estava escrito em seu destino passar por aquela situação. Ainda há uma outra interpretação à luz da mecânica quântica, segundo a qual os acontecimentos relativos a cada indivíduo sofrem uma ação recíproca entre a premonição e o livre-arbítrio que estão ligados tanto à natureza da personalidade humana quanto à natureza dos acontecimentos, isto é, uma relação entre o que é provável e o que é possível. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos sobre a fatalidade. Preliminarmente, pergunta o codificador. Questão 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados, e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Resposta. A fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito, ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque, no tocante às provas de ordem moral e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Kardec indaga, questão 860, pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Traço adiante,
Em resumo teórico do móvel das ações humanas, lê-se: a fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se assim fosse, o homem seria uma máquina destituída de vontade. Para que lhe serviria a inteligência, se ele fosse invariavelmente dominado, em todos os seus atos, pelo poder do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, representaria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem, nem mal, nem crime, ria em virtude. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar as suas criaturas por faltas que não dependiam delas, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam o mérito. Semelhante lei seria a negação da lei do progresso, porque o homem, que tudo esperasse da sorte, nada tentaria fazer para melhorar a sua posição, desde que não poderia torná-la melhor nem pior. A fatalidade não é, entretanto, uma palavra vã. Ela existe no tocante à posição do homem na Terra e às funções que nela desempenha, como consequência do gênero de existência que o seu espírito escolheu, como prova, expiação ou missão. Sofre ele, de maneira fatal, todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Mas a isso se reduz a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. Os detalhes dos acontecimentos estão na dependência das circunstâncias que ele mesmo provoque, com os seus atos, e sobre os quais podem influir os espíritos, através dos pensamentos que lhe sugerem. A fatalidade está, portanto, nos acontecimentos que se apresentam ao homem como consequência da escolha de existência feita pelo espírito, mas pode não estar no resultado desses acontecimentos, pois pode depender do homem a modificação do curso das coisas, pela sua prudência. Causa e efeito e finalidade. A lei de causa e efeito é a chave do destino humano, da moral humana, no seu destino particular e coletivo, no seu desdobramento individual e coletivo. Somos o que fomos, através da evolução, seremos o que somos de acordo com o evolver da nossa personalidade. Passado, presente e futuro são frutos do nosso trabalho, das ações que desenvolvemos dentro de nós mesmos e dentro da sociedade, na lenta e sacrificial caminhada que empreendemos em reencarnações sucessivas, com vista à perfeição. O homem, portanto, analisado sob o ponto de vista da filosofia espírita, não é mais do que a soma das personalidades vividas, adquiridas e realizadas em todas as peregrinações que empreendeu pela face do planeta. Todos sabemos que existem na natureza leis imutáveis, leis chamadas divinas, sobre as quais a nossa vontade não tem como influir. Conhecemos, e isso é evidente, a existência de uma lei de atração universal, que faz com que todos os corpos caiam sempre na direção do centro da Terra. Existem, também, leis imutáveis que obrigam os astros a seguir uma rota prefixada, a qual não podem abandonar. Essas são as leis de harmonia universal, sem o que não haveria estabilidade, nem possibilidade de vida em qualquer plano do cosmos. Para a garantia do conjunto harmônico espiritual, também existe um princípio superior, que se relaciona com a vida humana. Os que não ignoram esse princípio, como nós, espíritas, todos os nossos pensamentos, palavras e ações têm uma importância extraordinária, tanto nesta como em existências porvindouras. É graças ao poder divino desse princípio, que se consubstancia a lei de causalidade, que o nosso pensamento medita nas expressões que pretende usar e nas atitudes mentais que procura transformar em atos objetivos. As consequências que derivam destes pensamentos, palavras e ações constituem o que se denomina lei de causa e efeito. Para se explicar a vida, em todas as suas nuances de integrações e desintegrações, de avanços e de recuos aparentes, de glórias e misérias, temos necessidade de estabelecer um antecedente causae, porque sem causas,
que influam nas determinações da vontade humana de acordo com o processo moral de cada indivíduo, nenhuma ação se poderá explicar, e a vida não teria a menor finalidade. Causa e efeito e finalidade são princípios filosóficos que se completam. Se assim não fosse, se ao antecedente causal faltasse um sentido diretor e seletivo, um fim moral e perfeito, cairíamos ou no determinismo fatalista ou no fatalismo determinista, isto é, no materialismo ou na teologia. Porque, e convém deixar estabelecido, o fatalismo teológico não exclui o determinismo, pois se as ações humanas se realizam de acordo com a presença de um Deus que as previu e dispôs desde toda a eternidade, elas necessitam, para se realizarem, da objetividade das causas que as produziram, sem o que não se realizariam, e, se, por outro lado, as ações humanas se objetivam em virtude de um determinismo cego, sem sujeição a princípios morais inerentes ao espírito, tal determinismo é fatalista e de um fatalismo mais funesto e desgraçado que o primeiro, porque este se cumpre, segundo uma vontade e uma inteligência, a um propósito, a um fim divino, e o homem não é mais que um instrumento da providência, o qual tem a pretensão de crer que caminha voluntariamente, quando, na verdade, é Deus que o arrasta em direção ao seu destino oculto. A filosofia espírita, e Kardec deixou lucidamente patenteada, é determinista, mas não é fatalista, nem no sentido teológico, nem no sentido materialista, porque o Espiritismo não admite que as ações humanas, nem as causas que as produzem, estejam fatalmente dispostas por Deus para a realização de cada fim individual. Por isso, para o ilustre mestre Nones, o homem é um ser realizando-se a si mesmo no processo infinito da evolução, superando-se em todas as noções e práticas do bem, da justiça e do amor, desenvolvendo as potências e as faculdades do espírito, elevando-se a uma compreensão de sua personalidade e da natureza por meio da qual se manifesta. O princípio inteligente ou causa primária que rege o destino dos seres e das coisas não está fora do universo e da vida, nem, por conseguinte, fora do homem, que também é vida, inteligência e parte integrante do universo. Esses raciocínios levar-nos-ão a afirmar que o homem, quer proceda bem ou mal, jamais poderá insurgir-se contra os desígnios de Deus, pois que sendo a criação uma resultante desses desígnios, não pode haver dentro dela nada de arbitrário. Daí concluir-se que os atos humanos, bons ou maus, morais ou amorais, livres ou escravizados, estão sempre dentro das leis naturais, ou melhor, se quiserem, das leis divinas. O homem, em verdade, na sua relativa inteligência e nos limites de suas faculdades, não pode senão estar em harmonia dinâmica, com a causa criadora que rege os destinos dos seres. E quaisquer que sejam suas determinações morais, essas se entrosam, sempre, na harmonia viva e vivificante do universo. Premonição e psicocinesia. O Dr. Milan Risbl, pesquisador na área da parapsicologia, manifestou-se da seguinte forma sobre a diferença entre premonição e psicocinesia. Comparando as semelhanças entre as leis da parapsicologia e as da física, descobrimos mais uma analogia. Os parapsicólogos têm dificuldade em estabelecer, com precisão, a diferença entre a premonição e a psicocinesia. Em seguida, o Dr. Risbl oferece o exemplo a seguir. Vamos imaginar que jogamos uma moeda no ar, tentando saber, antes dela cair no chão, qual dos dois lados ficará para cima. Nosso palpite dá certo e então acreditamos ter capacidade premonitória. Mas uma outra poderia dizer o seguinte: quando deu seu palpite, pensando que era uma prova para testar sua habilidade premonitória, você se utilizou de sua força psicocinética para influir no resultado, obtendo, assim, pleno sucesso. O Dr. Risbl admite, seguindo as pegadas de outros pesquisadores, a existência de um campo psi-field. De acordo com essa hipótese imaginária,
O espaço físico seria uma secção de um espaço de ordem superior, pluridimensional. A estrutura desse campo possibilita a eliminação de espaço e tempo. Em nível de precognição conclui-se que o presente e o futuro coexistiriam. Através, pois, desse campo psi o futuro seria alcançado em lapsos visionários, detectando-se, então, fatos que serão concretamente realizados no porvir. 14 Psi.